de volta pela Boa Vontade TV, a TV da paz, do amor e da fraternidade real. Nós vamos falar agora de um assunto muito especial. E hoje o programa Vida Plena, ele destaca a prevenção e o tratamento dos problemas endócrinos nos animais de estimação. Isso mesmo. Eles fazem parte da família e é por isso que saber como cuidar é fundamental. Antes de ter um animal de estimação, durante o cuidado com ele também. A informação de qualidade você encontra aqui, pode fazer as suas perguntas. Fique à vontade, 3358-6802, código 11 ou 0800 7707 940. Quem responde às nossas dúvidas, de volta aos nossos estúdios, é o médico veterinário homeopata, Dr. Marcos Fernandes. Bom dia. Bom dia, Tamara. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço mais uma vez aqui no seu programa Vida Plena. Primeiramente, fale sobre a importância dos hormônios para o bom funcionamento do organismo dos animais de estimação também. As pessoas, elas pensam que realmente só as pessoas podem e devem cuidar, prevenir e tratar esses problemas, mas não, os animais também. É verdade, Tamara. Olha, os hormônios são super importantes no nosso metabolismo. Não tem como nós termos uma fisiologia, um bom funcionamento orgânico com a ausência desses hormônios, dessas substâncias produzidas pelo organismo. Então, eles são simplesmente essenciais à nossa vida. E nos animais não é diferente? De forma alguma. Nos animais é a mesma situação. Eles necessitam dos hormônios para continuar vivendo. Dos animais domésticos, Dr. Marcos, mais comuns, quais são os que mais sofrem com os distúrbios hormonais? Olha, na verdade, os que mais sofrem, os que mais nós diagnosticamos os quadros são os cães. Até pela facilidade de diagnóstico, as pessoas levam esses animais mais ao veterinário. Mas nós imaginamos que todos os animais sofrem de problemas endócrinos. Os cães, os gatos, os pássaros. Os pássaros sofrem também muito. Especialmente hoje que existe uma moda das pessoas terem as calopsitas. Sim. São aquelas aves das famílias dos papagaios, né? E a pessoa quer dar vida de gente para esses animais. Então, em vez deles dormirem às 6, 7 da noite, se recolherem e descansarem, não. Esses animais ficam assistindo televisão, ficam participando ativamente. Assistindo televisão. Ficam participando ativamente do jantar. Então, eles vão dormir, às vezes, 11, meia-noite. E isso traz um problema sério, porque esses animais, eles recebem a luz dentro do olho que atinge uma glândula chamada glândula pineal, que é a glândula mestre do organismo que comanda todas as outras glândulas. Tanto é verdade que quando nós queremos aumentar a produção de ovos numa granja, nós deixamos a luz acesa por cerca de 1 hora para que os animais tenham a impressão que é dia e acelerem o seu metabolismo para aumentar a produção dos ovos. Então, as aves hoje são animais que estão sofrendo muito das doenças endócrinas justamente por culpa dessa condição de humanização que o homem dá a esses animais. Mas, doutor Marcos, as pessoas que estão em casa, imagine só, elas têm uma vida muito corrida. Realmente, a maioria das pessoas dorme esse horário, às 10, 11 horas da noite. É possível dar qualidade de vida também para o pássaro, para o animal de estimação, sendo que ele precisa dormir antes, mesmo tendo essa vida estressante, a pessoa, o animal, ele não fica junto com o dono? Não é possível você fazer com que o animal durma antes? É possível. Tanto é verdade que nós orientamos para que assim que o sol se põe, a pessoa recolha o pássaro num quartinho, num banheirinho, cubra a gaiola e deixe ele dormir a noite toda. O animal ele acorda com o sol e vai dormir com o sol. E durante a noite ele não pode ter nenhum estímulo, nem sonoro, nem luminoso, ele não pode passar por nenhum tipo de estresse. Porque isso vai determinar uma mudança hormonal no seu organismo muito grande. Então, atualmente, os campeões de audiência em consultório de problemas endócrinos, por incrível que pareça, são as aves. Que interessante. Isso acontece com as calopsitas também, como você destacou. Acontece com as calopsitas. Bom, e com os cães? Cães e gatos, conta pra gente. Os cães. Gatos, eles já têm uma mudança de comportamento aí, nessa questão do sono. É verdade. Agora, com relação aos cães e gatos, as aves elas são mais sensíveis a essa questão luminosa. Os cães nem tanto, né? Sim. Os cães, como mamíferos, assim como a gente, podem dormir tarde da noite, no outro dia eles compensam o sono dormindo de dia.
O gato dorme 75% do tempo do dia. Isso é fisiológico, é normal. 75%? Exatamente. E os cães, doutor Marcos? Menos. Os cães bem menos. Então, por exemplo, um gato de 10 anos, se o gato falecer com 10 anos, isso indicaria que ele dormiu cerca de 7 anos e meio da vida dele. Bem diferente. Realmente, que curioso. É isso que as pessoas não sabem, é que existem particularidades ligadas a cada espécie. Então nós temos as nossas particularidades, os cães têm as suas, os gatos têm as suas, as aves, mais particularidades ainda, porque são mais distantes da gente, né? As aves não são mamíferos como o homem, né? Como o cão, como o gato, que também é mamífero, e aí sim, ele até se aproxima do homem com relação a algumas características. E por isso que é tão importante, no momento em que formos comprar um animalzinho, adotar um animal de estimação, não importa se seja uma ave, um cachorro, um gato, é necessário conhecer a espécie, conhecer o animal, as características dele, para saber como agir. Mas, doutor Marcos, quais as doenças endócrinas que mais acometem os cães, que são mais comuns? Olha, nós temos as ligadas a hormônios tireoidianos, que são patologias da tireoide. Então nós temos o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. Hipo é pouca produção de hormônio tireoidiano e hipertireoidismo é excesso da produção de hormônio tireoidiano. Nós temos o diabetes. O diabetes é considerado uma doença endócrino-metabólica. Então, os quadros de diabetes são cada vez mais comuns nos animais de estimação. Infelizmente, têm aumentado muito as doenças de caráter crônico nos animais. Então, nós temos doenças da tireoide, doenças ligadas ao diabetes, que é a diminuição da produção de um hormônio chamado insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas. Nós temos distúrbios ovarianos, né? As cadelas, as gatas têm excessos ou faltas de alguns hormônios ligados à produção dos ovários, da glândula ovário. Nós temos a testosterona, que é o hormônio produzido pelos testículos dos animais, que podem também, numa condição de um tumor na região do testículo, aumentar muito a produção desse hormônio, né? Mas, basicamente, as doenças ligadas à tireoide, as doenças ligadas ao diabetes, são as doenças endócrinas mais comuns que nós atendemos. E quais são as mais comuns que acometem os gatos, doutor? Olha, até alguns anos atrás, nós não atendíamos tantos gatos diabéticos. Hoje, a prevalência desse tipo de doença nos consultórios é muito grande. Então, hoje nós vemos vários gatos diabéticos. Até porque os animais, eles estão vivendo cada vez mais, eles estão mais longevos. E com isso, essas doenças ditas de caráter crônico, degenerativas, ligadas à idade, são mais comuns nos dias de hoje, né? Antigamente, os animais viviam menos, né? Então, muitas das doenças endócrinas estão ligadas à idade. Uma delas é o diabetes. Então, a maioria dos animais diabéticos... A alimentação tem alguma influência nessa questão, doutor? Tem, mas é secundário. Secundário. A maioria das causas dessas doenças são predisposições genéticas. Vêm de heranças dos pais e das mães ou dos avós. Existem raças que têm mais predisposição para desenvolver? Existem. Normalmente os animais de porte grande têm mais tendência a ter doenças da tireoide, por exemplo. Então o labrador, o doberman, o boxer, um pouco do cocker também, são animais que têm tendências principalmente ao hipotireoidismo, que é a diminuição da produção de hormônio da tireoide. Certo. Como acontece o diagnóstico, doutor? Como realmente o dono ele pode perceber que o seu animal ele tem algum problema hormonal, algum problema relacionado à tireoide? Excelente pergunta. Quando o animal tem hipotireoidismo, normalmente ele fica apático, prostrado, ele dorme muito, ele come muito e ganha peso muito facilmente. Então, baixa da produção desse hormônio, hipotireoidismo, leva a esse quadro. E o oposto também é verdadeiro. Quando o animal tem hipertireoidismo, ou quando ele produz muito hormônio, ele fica ansioso, agitado, inquieto, não ganha peso e é sempre magro. Então, normalmente, os sintomas a gente verifica através do proprietário nos relatando isso no consultório. E a confirmação do diagnóstico se faz através de exames complementares, como exames de sangue, por exemplo, né, que dosam esse hormônio no sangue do animal. Certo. E no caso dos pássaros? Muitas vezes, assim, não conseguimos nem perceber alguma mudança de postura. Como o dono ele pode realmente diagnosticar, perceber que existe algo errado ali com a ave? Olha, é verdade.
Algumas aves bebem muito pouca água, especialmente as aves brasileiras que se aproveitam das frutas carnosas que nós temos para ingerir água. Então, quando o animal começa a beber muita água, o pássaro passa a beber muita água lá no bebedouro, lá na gaiola, e o proprietário verifica isso, pode ser um indício de uma doença metabólica, uma doença endócrina. Um outro fator são quadros de estresse que o animal sofre. Então, por exemplo, ele passa a não cantar mais, passa a não comer mais, né? Passa a ficar no fundo da gaiola. São sinais e sintomas que nos orientam que tem alguma coisa errada. E pode ser até, no caso das doenças endócrinas, agindo nesse animal. Então, é o momento de buscar um profissional para atender. E como é feito o diagnóstico no consultório, doutor? Olha, através da anamnese, através de um questionário que é aplicado a essa pessoa, vai nos direcionando. No caso das aves é um pouco mais complicado, porque nós não temos exames laboratoriais de rotina que a gente pode estar lançando mão e confirmando o diagnóstico. No caso do cão e do gato é muito mais fácil. Tá certo. Bom, daqui a pouco a gente continua então com essa conversa que hoje estamos falando sobre a prevenção, o tratamento dos problemas endócrinos dos animais de estimação. Você pode fazer as suas perguntas pelo 3358-6802, código 11, ou 0800 7707 940. Estamos tirando as nossas dúvidas sobre a prevenção e o tratamento dos problemas endócrinos, que também acometem os animais de estimação. Médico veterinário homeopata, Dr. Marcos Fernandes, respondendo todas as nossas perguntas sobre o assunto. E, Dr. Marcos, nós comentávamos aqui a questão do sono, que principalmente afeta as aves, esse sistema hormonal. Qual o prejuízo para a saúde das aves, caso elas não durmam direito, por exemplo? Excelente pergunta. Normalmente, quando o animal não dorme, independente da espécie, mina-se todo o sistema imunológico, todo o sistema de defesa. E aí doenças oportunistas se beneficiam dessa queda de barreira imunológica e se instalam na forma de infecção. Então no caso dos pássaros é muito comum as pneumonias, as broncopneumonias, os quadros de diarreia. O animal passa a não comer adequadamente, ele não se reproduz mais. Então, na verdade, afeta toda a economia orgânica, né? Todo o metabolismo do organismo. E aí, muitos dos casos chegam para a gente numa condição em que não dá para fazer mais nada. Porque o animal não tem mais sistema imunológico para reagir contra uma doença infecciosa grave, como uma pneumonia, por exemplo. E o animal, infelizmente, vem a óbito. Certo. Então, uma das maneiras de prevenção é colocar o animal para dormir, é isso, doutor? Exatamente, qualidade de vida. Então, dormir na hora certa, na quantidade certa, nem mais e nem menos. Então, no caso dos pássaros, né, o sol se pôs 6h30 da tarde, cubra a gaiola, coloca o animal num local onde ele não tem acesso a barulho, não tem acesso visual à luz. Isso é muito importante. E, obviamente, às 5h30, 6 da manhã, você coloca esse animal próximo a uma janela para que ele tenha acesso à luz, etc. Né? Qualidade de vida, certo. Esse é o segredo. Então, o sono, independente se é uma ave, se é um mamífero, ele afeta o sistema imunológico do animal. Então, um dono, por exemplo, de um cachorro, né? Nós temos pessoas que dormem 2 horas, 3 horas por dia. O cachorro que fica ao lado dessa pessoa, ele também é afetado com esse problema do sono? É afetado. Um pouco menos, porque o cão acaba compensando no dia seguinte, então ele acaba dormindo até um pouco mais tarde. Normalmente a pessoa trabalha e assim que ela sai para trabalhar, o cachorro durante o dia vai dormir, né? Mas de uma forma menor ou maior, interfere na qualidade de vida do animal, sem sombra de dúvida. Certo. Temos aqui a pergunta da Amélia Costa, ela mora em São Paulo, capital. Bom dia, Amélia, muito obrigada pela audiência. Ela pergunta, as alterações hormonais, elas podem deixar o animal mais agressivo, doutor? Podem. É uma boa pergunta. Muitos dos casos de agressividade que nós temos, existem questões hormonais como doença de base, né? Citando só um exemplo, fazendo um paralelo, é só de uma forma didática para que a pessoa entenda. No caso da tensão pré-menstrual, é mediada por hormônios. A gravidez psicológica nas cadelas, onde elas produzem leite, se preparam para ter um parto que não ocorrerá, em função de há 60 dias atrás ter tido o quadro de ovulação, onde ela imagina que engravidou, tudo isso é mediado por hormônios. Então, essa questão da agressividade pode sim, pode de uma forma ou de outra
ter como pano de fundo uma doença hormonal por trás. Então, é necessário sempre o acompanhamento do seu animal com um profissional. Mas, doutor, os animais de estimação também podem desenvolver tumores na tireoide? Não são comuns. Existem alguns casos descritos. Eu, particularmente, em 16 anos de clínica, nunca vi. Eu acho até que talvez eu tenha visto, mas não foi diagnosticado, porque o diagnóstico é um pouco mais detalhado, é um pouco mais trabalhoso. Então a gente não sabe se nós não diagnosticamos corretamente esses quadros ou se realmente a prevalência é pequena. Tá? Certo. Mas a princípio é pequena. A princípio é pequena. Certo. Doutor Marcos, vamos falar agora do tratamento. Como é realizado o tratamento dos problemas da tireoide dos animais de estimação? Todo problema hormonal, ou ele produz a glândula mais hormônios do que deve ou menos. O tratamento é sempre através da reposição hormonal, no caso principalmente da falta de hormônios. Então, por exemplo, doença de tireoide. O cachorro tem um hipotireoidismo, produz pouca tiroxina, que é um hormônio dessa glândula. Nós damos esse hormônio de uma forma exógena, ou seja, através de medicamentos. Então o animal toma todo dia uma pequena dose, através de um comprimido. Normalmente, para o resto da vida, o tratamento é longo, porque a glândula não produz mais hormônio, dificilmente ela vai voltar a produzir. Né? Então, é através de tratamento medicamentoso. Certo. Valdir Menezes, de Salvador, Bahia, bom dia. Ele liga para a gente e pergunta, quais os sinais dos problemas hormonais nos gatos? Essa questão do respeito ao horário do sono também vale para os gatos? Como controlar o horário de dormir deles? Olha, é verdade, é complicado, porque no momento que o animal se aproximou muito do homem, imagina num apartamento, como é difícil isolar o animal de uma forma acústica, de uma forma luminosa, de um ambiente pequeno. Nos grandes centros é complicado. Normalmente, os distúrbios hormonais dos gatos, eu classifico o diabetes como o principal deles. Você verifica isso através da ingestão de grande quantidade de água. O animal passa a ter muita sede, passa a urinar muito, passa a comer muito, o diabético tem muita fome e não ganha peso, pelo contrário, ele passa a perder peso de uma forma muito drástica, né? Outro sintoma é a perda da visão. Se for um diabetes muito agudo, você vai verificar no animal que ele está com dificuldade de localizar objetos, localizar alimentos, né? Normalmente são quadros de catarata que acometem o animal ou doenças de retina, fruto de uma descompensação grande de glicose no sangue. Então, normalmente em gato, sede, muita urina, muita fome e perda de peso. Então, o sono não afeta tanto? O sono não afeta tanto o gato, né? Porque o gato ele compensa de uma outra forma. E ele forma. não tem um horário correto para dormir? Não tem um horário correto para dormir. Então, Valdir, qualquer outra dúvida, ligue para a gente, entre em contato, 3358-6802, código 11, ou 0800 7707 940. Mas em todas as raças o tratamento é o mesmo? Como realmente, explica para a gente nas aves, por exemplo, como esse tratamento é realizado? No caso das aves, não é realizado, porque nós não temos como suplementar, como dar o hormônio para as aves. Até temos, mas trabalhar com ave é tão complicado, o metabolismo deles é tão acelerado, que toda medicação que nós fazemos atualmente, nessa questão hormonal, é muito empírica, é quase a nível experimental. Então, quando nós verificamos um problema, por exemplo, de uma falta de sono ou de um distúrbio endócrino numa ave, nós vamos verificar o que está errado no ambiente, para corrigirmos o ambiente e a partir daí o hormônio voltar a ser produzido numa quantidade normal. Certo. Felipe Júnior, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Bom dia, Felipe. O gato dele sempre gostou de dormir bastante, doutor. Nos últimos dias ele vem apresentando muita agitação e não dorme como antes. Ele pergunta se o problema pode ser da tireoide. Pode, mas eu acho que não. Num quadro muito agudo, assim, de transtorno de comportamento, onde antes ele dormia bem e agora ele passa a não dormir, isso pode ter relacionado a algum quadro doloroso. Eu aconselho ele a levar ao médico veterinário o quanto antes o seu animal, porque o animal está incomodado, tem alguma coisa incomodando esse animal. Então verificar se não tem aí um quadro de cistite muito comum nos gatos, se for um animal de mais idade, às vezes algum problema de coluna, algum quadro ortopédico, tem alguma coisa o incomodando. Então
Não acredito que seja um problema endócrino, mas pode ser aí uma sensibilidade dolorosa que o está acometendo. Né? Então, Felipe, busque realmente o profissional para ajudar você nesse caso e você realmente continue sempre observando, né, as reações do seu animalzinho de estimação. Doutora, a homeopatia, ela pode ajudar a prevenir os problemas hormonais? Não, prevenção não, mas ela pode ajudar muito no tratamento. Sim. Se não totalmente, como um tratamento complementar, especialmente nos quadros de diabetes, onde a glicose ela é muito variada em função de uma instabilidade emocional, não só alimentar. Então, se você tem um cachorro diabético e ele é muito ansioso, por exemplo, se nós conseguirmos controlar essa ansiedade com medicamento homeopático, de uma forma indireta, eu vou estar ajudando essa glândula a produzir um pouco mais de insulina, que é o hormônio que ele precisa para combater a doença. A homeopatia ajuda sim. Não acredito de uma forma preventiva, mas de uma forma curativa. Tá certo. Bom, muitas informações para você hoje. Continuem ligando, 3358-6802, código 11, ou 0800 7707 940. Doutor, uma mudança brusca, até mesmo cultural da própria família, uma família, por exemplo, que tem seu animal de estimação e muda de residência, por exemplo, mudanças como essas, que afetam a parte emocional do animal de estimação, podem também afetar essa questão dos hormônios? Podem. Aliás, é muito comum nos quadros de diabetes, por exemplo, o animal desenvolver a doença depois da perda de um dono. Eu tive um caso interessante há uns 30 dias atrás, onde um cão desenvolveu um quadro de diabetes, coincidentemente, entre aspas, 3 meses depois que o seu proprietário havia falecido. Então, não que ele não iria desenvolver o quadro, a doença já estava ali, eminente, para ocorrer, mas com certeza a perda emocional do ente querido foi o start ou o enter para que a doença surgisse, a doença aparecesse. O fator chamado desencadeante do quadro. Né? Então essas questões emocionais estão diretamente ligadas aos hormônios, à produção dos hormônios. E os animais, eles sentem também, não tem jeito, realmente nós temos que estar atentos com essas questões também. É verdade. Hoje os animais são considerados seres cientes. Seres cientes, isso comprovado pela ciência, são seres que têm dor de alma. Isso comprovado. Então hoje nós sabemos que o animal sofre as perdas, sofre de saudade, né? Sofre maus tratos físicos, maus tratos emocionais. Ou seja, eles são tão sensíveis quanto nós. Apenas nós tínhamos alguma dificuldade de verificação disso por conta de um mecanismo de linguagem que é complicado, né? É difícil falar com o cão, né? É difícil o cão dizer para a gente exatamente o que ele está sentindo. Mas através... todos os animais, doutor? Todos os animais. Os animais são seres cientes. Né? Essa é a mais Pássaros, nova... gatos, cães, todos. Exatamente. A mais nova, digamos assim, descoberta da ciência. Né? Isso leva a gente a uma mudança de padrão com relação ao tratamento. Com certeza. Então a gente tem que respeitar o animal. Então, na mudança de casa, a gente tem que fazer os procedimentos cirúrgicos, os procedimentos medicamentosos, os maus tratos. Né? Olha o quanto os animais sofrem, né? Na mão do homem que não considera isso como importante. Acha que cachorro ou que animal é animal. Isso não quer dizer que a pessoa ela deve tratar realmente como uma pessoa. Muitos animais têm vida de pessoas, podemos dizer assim, não é isso, doutor? Muito pelo contrário, isso é que causa muitas doenças. O fato de você considerar os cães, gatos e outros animais como seres cientes que têm dor de alma, não quer dizer que você tem que tratar, que você tem que pôr na sua cama, que você tem que levar no shopping center, que você tem que dar vida de gente. Isso é algo errado, é uma projeção que o homem faz em relação ao animal. Essa aproximação do homem com o animal foi muito bom para o homem, mas muito ruim para o animal. Porque nessa condição você não respeita características individuais ou características raciais ou da espécie ao qual ele pertence. Certo. Né? Então, nós devemos, o máximo possível, né, tentar realmente tratar da maneira adequada os animais de estimação. Bom, doutor Marcos, realmente uma conversa muito interessante, mas para as pessoas que ainda têm alguma dúvida sobre o assunto, seu contato, por favor. Obrigado, Tamara. Inclusive, Tamara, dia 20/6, agora em Santo André,
faremos uma palestra, inclusive os temas abordados serão a síndrome do ninho vazio, no caso da mulher, a necessidade de trazer um animal para dentro de casa. Então, dia 20/6, no Colégio Arbos, em Santo André, faremos uma palestra, eu e a doutora Eliana Pirolo, que é uma especialista também nessa área, faremos uma palestra sobre os animais de estimação. Dúvidas? 2215-0901. 2215-0901. Código 11. Código 11, Tá São Paulo. certo. Doutor Marcos, muito obrigada pelos esclarecimentos de hoje. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Conversamos aqui no programa Vida Plena com o médico veterinário homeopata, Dr. Marcos Fernandes. Você que tem outros assuntos relacionados aos animais de estimação, você que quer saber algo mais, ligue para a gente, mande suas perguntas, seus assuntos. Telefone para você 3358-6802, código 11, ou nosso endereço eletrônico, vidaplena@boavontade.com. Vamos para o intervalo agora e já voltamos.